Olá pessoal, André aqui e eu senti a necessidade hoje de falar sobre um negócio muito importante para qualquer pessoa que quiser fazer qualquer coisa na vida. E não pula esse vídeo, pelo amor de Deus, vê até o final, porque aqui eu vou trazer algo muito importante para você se você realmente quer mudar a sua situação, se você quer mudar o teu quadro, se você quer dar uma revolução geral na sua vida. Olha, vou te dizer um segredo muito importante sobre riqueza, sobre sucesso financeiro, sobre ganhos financeiros, na verdade, né? E isso não tem nada a ver com o dinheiro que eu vou falar aqui, né? Existe um caminho, ou seja, componentes, obviamente, que vão fazer com que você alcance o seu sucesso financeiro, que você tenha renda suficiente para poder pagar as suas contas. Mas antes de falar sobre esse caminho, deixa eu falar para você sobre uma coisa muito importante que pouquíssimas pessoas pensam nisso na hora certa. E a maioria pensa nisso que eu vou falar agora na hora errada. Aposentadoria. Aposentadoria, aqui nos Estados Unidos, em inglês, a gente chama de retirement, ou seja, retirada. Retirada do trabalho, retirada do labor, retirada do tempo que você está trabalhando, né? A ideia, na verdade, da aposentadoria, ela não vem ao contrário do que todo mundo pensa, da incapacidade, né? A pessoa trabalhou por muito tempo, ficou velha, não consegue mais trabalhar, agora o governo tem que manter essa pessoa porque ela tem que viver, senão ela morre, porque não pode trabalhar mais. Então, ao contrário do que todo mundo pensa, a aposentadoria, pessoal, não tem a ver com velhice, não tem a ver com incapacidade de trabalho e muito menos com tempo de serviço. Algumas regras, algumas coisas realmente foram criadas pelo sistema previdenciário para aposentar as pessoas, para dar essa chance de aposentadoria para as pessoas. Mas está longe disso a ideia. A ideia da aposentadoria é: eu trabalho durante um tempo, acumulo capital suficiente para não precisar trabalhar mais. Ou seja, para mim ter condições, criar um patrimônio, criar alguma coisa que banque essa vida minha durante um tempo. Ou seja, é uma retirada, né? Eu estou retirando do trabalho. Essa retirada pode ser temporária ou pode ser permanente. Uma retirada temporária significa o seguinte: a pessoa pode pensar, poxa, eu vou trabalhar duro aqui durante 2 anos, durante 3 anos, mas eu quero ficar 1 ano, 3 anos, 5 anos tranquilo, sem fazer nada. Então essa pessoa vai traçar um plano. O que eu vou fazer? O que eu vou vender? Como eu vou fazer dinheiro? Quanto eu preciso de dinheiro, em que eu vou aplicar esse dinheiro para que eu consiga fazer esse sonho meu realizar, essa conquista minha realizar, esse tempo meu de retirada ser bancado por esse esforço ou por esse trabalho. Então existe um plano, um planejamento, um plano de retirement, um plano de retirada, um plano de aposentadoria, né? E normalmente a gente pensa em aposentadoria como eu falei antes, né? Quando eu falo para você, conheci uma pessoa, ele é um aposentado. Conheci uma senhora e é uma aposentada. Qual a primeira coisa que vem na sua cabeça? Uma pessoa de idade, ou talvez uma pessoa incapacitada, né? Então, esse pensamento que nós temos sobre a aposentadoria, predominantemente, é um pensamento errado, né? A gente tem que pensar, a aposentadoria é algo, né, que eu conquisto durante um tempo de trabalho e esse algo, essa conquista que eu tenho, vai bancar um tempo de retirada meu, um tempo que eu quero ficar sem trabalhar, sem mexer. Esse tempo pode ser, como eu falei, parcial, né? Pode ser temporal ou pode ser total, pode ser permanente, tá? Pode ser pelo resto da vida. Então uma das formas que tem da pessoa, por exemplo, fazer o seu retirement é o quê? É investir em renda passiva. Eu falei sobre no vídeo, né? Então tem vídeo aqui no canal aqui falando sobre o que é renda ativa, o que é renda passiva. Então é você fazer um patrimônio, construir um patrimônio de renda passiva, ou seja, algo que vai gerar dinheiro no seu bolso, que vai colocar dinheiro no seu bolso sem você precisar trabalhar. E eu falei naquele vídeo de renda passiva e de renda ativa, tá? Quais algumas ideias, né? Quais são os tipos de renda passiva que você pode criar, né? Como é que você adquire essa renda passiva, dei algumas ideias, dei algumas dicas, umas sugestões bem interessantes. Recomendo que você dê uma olhadinha naquele vídeo novamente, tá? Então, você vai construir um patrimônio de renda passiva, ou seja, renda que vai botar dinheiro no seu bolso sem você precisar de trabalhar. O mais comum dessas rendas são rendas de aluguel, foi o que eu fiz durante muito tempo na minha vida. Eu me aposentei com 38 anos de idade. Eu não era incapacitado e muito menos eu não era velho. Mas por que você se aposentou? Como assim você se aposentou?
INSS te aceitou? Você fez previdência privada? Não, eu me auto-aposentei. Como é que eu fiz? Trabalhei por muitos anos, fui subindo dentro de empresas de tecnologia, trabalhei muito, estudei com muito sacrifício, né? Eu me movi, eu me movimentei. E o tema desse vídeo hoje é exatamente esse. Eu fiz um compromisso com o meu planejamento, eu fiz um comprometimento com o que eu queria. E tudo isso começou quando eu li um livro chamado Independência Financeira, de Robert Kiyosaki. Eu li esse livro em 2002. Eu tenho esse livro até hoje, assinado por mim. Exatamente esse livro aqui, Independência Financeira, de Robert Kiyosaki. E olha como é que ele tá, velhinho. Ele tá, as capas, as folhas estão amareladas, né? E eu li esse livro em 2002, né? Vou tentar colocar aqui para ver se consegue focar direitinho o livro e a minha assinatura em 2002. E quando eu li esse livro aqui em 2002, qual foi o insight que eu tive? Nesse livro, Robert Kiyosaki conta que ele se aposentou aos 45 anos. E eu coloquei uma meta, eu falei, cara, estou no Brasil, Robert Kiyosaki está nos Estados Unidos. Eu no Brasil, agora atualmente, eu estou com 22 anos. Quando eu li esse livro eu estava com 22 anos. Eu pensei, poxa, o que eu consigo fazer para construir um patrimônio, para fazer alguma coisa, como ele conta no livro, e eu consegui, aos 48 anos, me aposentar. Então eu tinha ali, pelo menos ali pela frente, ali, mais uns 26 anos, né, para mim poder trabalhar e construir essa renda. E aí o que eu fiz? Comecei a focar nesse plano, comecei a focar no meu plano de retirement, mas era um retirement permanente, não era um retirement temporal, era uma aposentadoria permanente que eu queria na minha vida. E eu li nos insights do Robert Kiyosaki, é claro que as aplicações desse livro, muitas delas não servem para o Brasil, porque esse livro foi baseado na realidade americana dos Estados Unidos. E quando eu li esse livro, eu tive esse insight, eu pensei, o que eu consigo fazer? Eu comecei a estudar no meu país, nas minhas condições, o que eu precisava de fazer. A primeira coisa que eu entendi é make money. Número 1, fazer dinheiro. Então como que eu faço dinheiro? Né? O que me dá dinheiro? O que me dá condições? Na época eu trabalhava em uma empresa de tecnologia, eu era programador, mas eu não tinha um salário muito legal, muito bom. E eu percebi que eu não tinha um salário muito legal, muito bom, porque os meus conhecimentos eram um pouco limitados. Então a primeira coisa que eu fiz foi investir no meu conhecimento. E tem um vídeo que eu explico sobre isso. Só o conhecimento não te dá dinheiro. O que dá dinheiro é o conhecimento aplicado, é a aplicação daquele conhecimento. E foi exatamente isso que eu fiz. Eu estudei um pouco mais de algumas novas linguagens, novas tecnologias, algumas outras coisas novas, fiquei muito bom naquilo, apliquei aquilo dentro da empresa e consegui ir para uma equipe, para um outro time, onde eu consegui negociar um salário um pouco melhor. E assim foi. Eu fui subindo de cargo, eu fui trabalhando um pouco mais, estudei um pouco mais sobre gestão de equipe, sobre liderança e etc. Fiquei muito bom nisso. Comecei a assumir cargos de liderança dentro da empresa, comecei a assumir projetos, depois estudei sobre gestão de projetos, me certifiquei na área de gestão de projetos, meu salário subiu um pouco melhor, fui para a faculdade, estudava, chegava em casa tarde da noite, né, 1h da manhã, para estar acordado 6 horas da manhã no outro dia, para correr de novo para o trabalho e fazer aquilo. Fiz aquilo durante pelo menos uns 5 anos, né, foi uma loucura, foi uma vida muito intensa. Mas foi o preço que eu paguei. E quando eu formei, estava certificado, eu fui para o mercado. Eu saí daquela empresa de tecnologia, que eu cresci muito, e fui para o mercado com negociações de salários muito maiores. E o que eu fazia, gente, naquela época? Eu andava ainda de carro velho. Meu pai até me zoava, brincava comigo, né? Eu morava em Brasília na época, ele falava, o André é o único cara em Brasília que anda de Fiat Tipo e usa terno. Eu tinha um carro da Fiat, Fiat Tipo. Não sei se vocês conhecem ou já viram falar desse carro. É um carro muito antigo. Tá? O meu era 96, para vocês terem ideia. Então naquela época eu andava de Fiat Tipo, um carro de mais de 20 anos, né? E o que eu fazia com tanto dinheiro, com o dinheiro que eu ganhava? Eu aplicava esse dinheiro. Eu comecei a comprar ações, comecei a investir esse dinheiro em outros títulos, em títulos públicos, em muitas coisas. E esse dinheiro chegou num ponto que ele não crescia mais. Eu comecei a comprar apartamentos na planta. Então eu pegava uma parte do dinheiro, dava entrada num apartamento, outra parte dava entrada em outro e comprava. E esse apartamento, quando ele ficava pronto, ele já valorizava 2, 3 vezes mais, né? Ou seja, eu já tinha condições de poder investir em outras coisas. Então assim eu comecei a construir uma carteira de imóveis, comecei a desenvolver uma carteira de imóveis, né? Um dia eu estava em Goiânia, né, com um casal de amigos nossos, eu e minha esposa, um casal de amigos nossos, né? E
e eu estava com um carro velho dirigindo em Goiânia e esse amigo meu me deu um choque de realidade, porque eu já estava tão acostumado a ter uma vida não compatível, né? Porque naquela época eu já tinha condições de ter um carro muito melhor, de ter eu já tinha condições de ter, né, andar de carro melhor. E aí o que ele falou? Ele falou para mim: André, você precisa de um carro. Eu usava um carro velho, o carro quebrou no centro de Goiânia, teve que ser rebocado e tudo mais. Ele falou: André, você precisa de um carro. Ele falou desse jeito, ele falou: o que eu tinha não era um carro, né, nas palavras dele. E aí caiu a ficha, eu falei: não, ele tem razão, eu estou ganhando tanto dinheiro, estou fazendo tanta coisa, eu já tenho imóveis alugados, já tenho tantos investimentos e eu não tenho um carro, né? Um carro legal, um carro de verdade, um carro para poder usar, vou comprar um carro. E aí eu comprei o carro. Quando eu cheguei na minha idade dos 38 anos, eu já estava com algumas empresas, já tinha investido em startups, já tinha investido em patrimônios, já tinha ações, já tinha algumas rendas passivas gerando resultado para mim muito maior do que o salário que eu ganhava como renda ativa. E eu pensei, bom, agora eu vou parar, vou vender os meus negócios, vou vender algumas empresas que eu tenho, participações, etc. Vou pegar esse dinheiro, vou investir novamente em mais imóveis e eu vou ver o que eu vou fazer da minha vida. É claro que a gente nunca para de trabalhar. Eu digo, trabalhar pelo dinheiro, trabalhar para construir. Então, qual é o plano de aposentadoria ideal que a gente tem? Você vai fazer renda ativa para construir renda passiva. É esse que é o jogo, é essa que é a fórmula. Então você trabalha para construir. Agora, nada disso é possível sem uma coisa: comprometimento. Se você não estiver comprometido com aquilo que você está fazendo, com aquilo que você quer, você nunca vai chegar. Porque existem muitos desafios no meio do caminho. Quantos desafios que eu enfrentei, que tive vontade de desistir, tive vontade de jogar tudo pro alto. Tinha dias, tinha momentos que chegava na minha vida que eu falava, cara, eu não vou mais fazer isso, não adianta ficar fazendo isso, não está dando resultado. E no Brasil todo mundo sabe como é que é difícil. Então se eu venci no Brasil, qualquer um pode vencer, gente. Eu não sou melhor do que ninguém, eu sou o cara mais inteligente. Mas eu tive comprometimento, eu me comprometi com o meu resultado, eu me comprometi com o meu plano. Eu desenhei um plano para mim e falei, eu estou aqui, minha realidade hoje é essa. A realidade que eu quero chegar é essa aqui. Então, para mim sair dessa realidade e ir para essa outra realidade, o que eu preciso fazer? Então eu tracei um caminho, uma linha que ligava a minha realidade atual com a realidade que eu queria viver. E esse caminho aqui que eu tracei, na minha visão na época, era um caminho que eu precisava de gerar conhecimento, aplicar conhecimento e fazer novas aplicações de conhecimento e começar a gerar resultado com isso. E para isso eu tinha que fazer o seguinte, eu entendi isso na minha vida. Para mim fazer dinheiro e fazer esse dinheiro construir um patrimônio de renda passiva, eu preciso de ganhar X por mês, aplicar tanto desse dinheiro aqui por mês em tal coisa, depois aplicar em tal coisa, e para isso acontecer eu tenho que manter um padrão de vida baixo. Eu tenho que morar num local mais ou menos, né, que não seja tão ruim também, mas que não seja tão caro. Eu preciso de um carro que me leve para o trabalho, que me traga de volta para o trabalho, que não seja caro também. Eu não vou gastar dinheiro com luxo, com roupa, com relógio, que é coisa que eu amo relógio. Não vou ficar gastando dinheiro com essas coisas. Eu tenho um plano, eu tenho uma meta, eu estou comprometido com a minha meta. Então eu passei alguns anos da minha vida ali, pelo menos uns 20 anos ali, me privando de algumas coisas porque eu tinha um sonho. Eu queria alcançar aquele resultado, eu queria alcançar aquilo. Eu estava comprometido. E compromisso, pessoal, é casamento. É como se fosse um casamento, é uma aliança, né? Então qual o comprometimento que você tem com a sua vida? Qual o comprometimento que você tem com os seus sonhos? Se você não tem comprometimento com seus filhos, com o seu marido, com a sua esposa, com seus projetos, justifica, né? Eu já falei num dos vídeos meus, né, sobre o Paulo Vieira, né, o coach Paulo Vieira, que ele fala uma coisa muito interessante. Ele fala o seguinte, tá tudo certinho, você tem a vida que você merece. Ah, André, eu não tenho nada, eu não tenho oportunidade. Que isso? Que conversa é essa? Um dia eu conto no vídeo a minha história para você poder entender. Eu não sou diferente de você. Eu não vim de família rica. Eu não vim de família bastarda. O que eu conquistei na minha vida não foi através de herança. Eu não recebi herança nenhuma. A única herança que eu recebi dos meus pais foi a educação. Eu sou muito grato a eles por isso. Por ter me criado e ter me feito um cara honesto, um cara ético, um cara que, se quiser alguma coisa, tem que correr atrás de algo que você deseja, que você precisa.
A minha mãe tinha umas crenças diferentes que depois eu tive que trabalhar e quebrar essas crenças. Porque senão eu não alcançava os resultados que eu queria alcançar. Então se você tem sonhos, se você tem resultados, se você quer realmente atingir alguma coisa, a primeira coisa que você tem que fazer não é trabalhar duro, não é economizar dinheiro e muito menos fazer dinheiro. Então o caminho não está no dinheiro, não está no trabalho duro. Sabe onde está o caminho? No comprometimento. A primeira coisa que você tem que fazer é olhar para a sua realidade. Eu chamo isso de diagnóstico, tá? Olhar para a sua realidade. Quem sou eu hoje? Ah, hoje eu sou uma costureira. Ah, hoje eu sou um entregador de pizza. Ah, hoje eu sou... Enfim, o que você faz hoje? Qual é a sua atividade? Onde vem a sua renda hoje? Eu estou desempregado, estou desempregada, né? Olha para a sua realidade, agora olha para onde você quer chegar. Olha, eu quero chegar a ter uma renda de 5 mil reais por mês, né? Eu quero ganhar 3 mil reais por mês, já estaria tranquilo para mim, já ajudaria a pagar as minhas contas, ajudaria a pagar a minha casa. Legal, então eu estou aqui, como é que eu saio desse ponto para esse ponto aqui? Poxa, quais são as opções que existem no mercado? O que eu posso fazer? Eu vou te dizer uma coisa, a internet é a melhor escolha porque a internet é democrática. A internet não exige que você seja formado ou formada em alguma coisa. A internet não exige que você tenha algum diploma. A internet não exige que você tenha alguma condição financeira. A internet não exige que você tenha alguma crença, alguma religião. A internet não exige que você tenha alguma cor, alguma raça. A internet não exige que você tenha idade mínima ou máxima para poder fazer. A internet é o lugar mais democrático que existe, que eu conheço hoje no mundo, para que qualquer pessoa consiga atingir o seu resultado. Qualquer pessoa consiga chegar no seu sonho. E fazer renda passiva hoje na internet é a melhor coisa que tem. André, e como é que eu construo renda passiva na internet? Não se constrói renda passiva sem renda ativa. E da mesma forma, na internet, para você criar renda passiva na internet, você precisa de renda ativa. Você precisa de consistência. E não se constrói renda ativa para gerar renda passiva sem você estar comprometido, sem você se comprometer com o que você está fazendo. Então a primeira coisa que você tem que fazer é desenhar um plano, olhar para a sua situação atual, olhar para onde que você quer chegar, traçar uma linha entre o ponto que você está e o ponto que você quer chegar, e nessa linha, que é o seu plano, você vai dizer, vai quebrar isso em fragmentos, vai quebrar essa linha em partes. Você vai colocar, ó, nos primeiros 6 meses eu vou estudar tal tema, tal assunto, eu vou olhar para o mercado, eu vou ver o que está precisando no mercado, o que é interessante, o que vende, o que dá certo. Você vai estudar alguma coisa no mercado. E nesses 6 meses você vai estudar o que fazer nesse mercado. E depois mais 6 meses, você quebra esses mais 6 meses aplicando esse conhecimento, testando, validando, fazendo as coisas funcionar. Quando você acertar, o que você vai fazer? Nos próximos 6 meses, você vai escalar aquilo que você acertou. O dinheiro que você ganhar com aquilo ali, você vai dividir, fracionar, como eu falei lá no vídeo de renda ativa e de renda passiva, onde eu coloquei uma barra de um gráfico, você pode quebrar essa renda em partes. Uma dessas partes você vai jogar para investimento, que é o seu plano, você vai jogar para a realização do seu sonho. E aí você vai olhar o que eu consigo investir, o que eu consigo colocar, será que é criptomoeda? Será que é títulos do governo? Será que são ações? O que eu consigo fazer com esse dinheiro para esse dinheiro chegar até um certo ponto e nesse ponto eu migrar para um outro tipo de investimento? Por exemplo, o que eu fiz? Quando eu comecei a ganhar dinheiro, eu comecei a comprar ações, comecei a comprar títulos. Era melhor do que colocar o dinheiro na poupança. A poupança não rende, a poupança não dava retorno legal. Eu peguei esse dinheiro e negociei com o banco algumas aplicações, conversei com o banco o que eu poderia fazer, vi algumas corretoras de investimento, estudei, olha só, alguns tipos de investimento, apliquei esse conhecimento em alguns investimentos, algumas coisas deram certo, outras coisas não, mas quando o meu dinheiro investido chegou a determinado ponto, eu falei, bom, agora eu preciso tirar esse dinheiro e fazer alguma coisa com ele, porque não dá para ele ficar só nisso. O dinheiro ele chega num ponto, pessoal, desse tipo de investimento que ele para de crescer. Ele começa só a te render dividendo. E isso é legal, render dividendo. Eu falo sobre isso no vídeo de renda ativa e de renda passiva. Porém, só o dividendo, para mim, naquela época, não era suficiente. Eu precisava de dar um salto um pouco maior. E aí, o que eu fiz? Eu migrei dos investimentos, continuei investindo em aplicações, só que eu migrei parte dessas aplicações para o mercado imobiliário.
comecei a comprar imóveis, imóveis novos, imóveis na planta. Tá? Aqui nos Estados Unidos, por exemplo, tem muitas opções, muitas oportunidades. Por exemplo, tem construtoras brasileiras que constroem casas sob consórcio. Depois eu trago um vídeo e explico isso um pouquinho mais, mas o investimento em dólar é muito interessante. O cara vai fazer um projeto de construção de um condomínio, de uma casa, com uma construtora, por exemplo, e ele abre lá 100 cotas, onde cada cota custa, sei lá, 50 mil dólares, 100 mil dólares, né? Cada cota, ele precisa levantar $1 milhão, $2 milhões, não sei, precisa levantar um dinheiro para poder construir algumas casas. E aí o que ele faz? Ele abre um consórcio, ele abre cotas, levanta a capital com aquelas cotas. Quando ele vender a casa, essa casa dá pelo menos, no mínimo, 3 vezes mais do retorno do investimento. Então o cara, por exemplo, que botou 100 mil dólares ali, daqui a 8 meses ele está recuperando 300 mil dólares. Isso é um puta do investimento, isso é uma coisa maravilhosa. Né? Se você falar de 3 mil dólares hoje, a gente está falando de mais de R$1,5 milhão de retorno. Então, assim, é uma coisa excelente. Então, existem várias opções. Esse vídeo não é para isso, tá? Estou trazendo isso aqui como exemplo. Mas eu comecei a migrar para o mercado imobiliário. E depois do mercado imobiliário, ele também fica pequeno depois de um tempo. Depois de um tempo, não dá mais para você, poxa, não está me dando o retorno que eu quero. Já tenho dividendos, legal. Já tenho imóveis, legal. Posso aumentar um pouco mais? Posso melhorar também, mas eu quero uma outra coisa um pouco mais ousada. Aí eu fui para um terceiro nível. Primeiro nível foi investimentos normais, segundo nível, investimentos em imóveis, terceiro nível, empresas. Comecei a trabalhar com empresas, comecei a investir em empresas, comecei a comprar empresas, comecei a vender empresas, comecei a ser sócio de empresas, comecei a investir em startups, vender startups e comecei a fazer um jogo, um game um pouco diferente. E ali é onde estava o verdadeiro dinheiro. Teve startup, gente, que eu cheguei entrando com R$60. R$60. Eu vendi essa cota de R$60, foi quase 5 anos, 4 anos e 8 meses mais ou menos, depois, por R$360 mil. Era R$60, minhas cotas valeram 360 mil, depois de quase 5 anos. Investi em startups, nada dá tanto resultado, mas também é um investimento de altíssimo risco. Pode ser que não dê nada. Por exemplo, teve uma empresa que eu investi 270 mil e eu acabei com resultado praticamente zero e com prejuízo ainda mais, né? Porque assim, eu não tive retorno daquilo e tive que bancar algumas coisas ainda depois. Então é casos que dá certo. Teve outra empresa que eu investi 560 mil reais e recuperei 2,5 milhões de uma outra empresa. Então há empresas, é um jogo diferente, é um game diferente. Mas antes de você entrar no jogo, você entende o jogo, sabe as regras do jogo, aplica aquelas regras e começa a fazer. De onde veio isso? Veio de ler, estudar e aplicar. É o que eu estou mostrando para você, é o que eu vou ensinar para você, é o que eu vou conduzir você. Como você entende, como você aplica e como você aprende, inclusive, com os erros que você comete, porque a gente vai cometer erro. Mas o mais importante de tudo é você estar comprometido. O que é estar comprometido? Faça chuva, faça sol, dê problema, não dê problema, mercado caiu, mercado subiu, não importa o que aconteça, você é fiel, é um casamento, você é fiel ao seu plano, você está casado com o seu plano, você quer sair dessa realidade e chegar nessa outra realidade aqui, você traça um plano, coloca metas é o quê? São resultados dentro de prazo. Então nos primeiros 6 meses eu preciso aprender tal coisa. Nos segundos 6 meses eu tenho que aplicar. No terceiro 6 meses eu tenho que ter um pouco de investimento. Está falando já de 18 meses praticamente, né? Porque são 6, 12, mais 6, 18, né? São 3 vezes 6 meses. No quarto, né? Na quarta vez do próximo ciclo dos 6 meses, eu tenho que estar no resultado do X e começar a aplicar. Então você vai construindo um plano de quê? De 6 anos, de 5 anos, de 2 anos, de 4 anos, de 10 anos, não sei. Mas aqui, para cá, a distância que existe é tempo. É uma distância em tempo. E você tem que quebrar esse plano em tempo. Isso eu vou te ensinar e vou te orientar também como é que você faz isso. Mas você precisa ser fiel, estar comprometido, estar casado com esse plano. Porque se você não estiver comprometido com o plano, realmente você não quer. Quem quer ficar rico? Ah, eu quero. Mentira. Sabia que 99% das pessoas não querem ficar ricas? André, mas como assim? Que absurdo. Eu quero ficar rico, eu gostaria... Não, você gostaria de ficar rico. Mas você não quer. Porque se você quisesse, você estava comprometido. Eu vou ser mais ousado ainda. Se você quisesse, você já era rico.
Muitas pessoas não são ricas porque não querem ser ricas. Gostariam de ser ricas, tem uma diferença, mas não querem. Tem muitas pessoas que têm a ousadia de dizer riqueza dá trabalho, riqueza dá dor de cabeça, riqueza dá isso, riqueza dá aquilo. São crenças instaladas nessa pessoa. Tá errado? Não, é o que ela acredita. E nós temos que respeitar essa pessoa se ela acredita nisso. Ah, eu não quero ficar rico, André, eu só quero uma rendinha para pagar as minhas contas. Perfeito, tá certíssimo. É sair de uma realidade e chegar na outra. Você vai traçar um plano, tá? Quando eu lutava, na época, né, que eu fiz luta durante um tempo, e aí eu tomei uma pancada na boca uma vez, tomei um chute, né? E começou a sangrar, e eu senti o gosto do meu sangue. E aí aquela adrenalina minha subiu. E eu parti pra cima do cara e só parei quando o pessoal tirou e tal, porque eu tava já, tinha derrubado o cara já tinha, né? Então, o professor virou pra mim, o sensei virou pra mim e falou assim, quando o tubarão prova o gosto de sangue, ele não quer mais outra coisa. Uma metáfora, tá? Então o que quer dizer? Quando você entende o jogo do dinheiro e começa a fazer renda, você não quer mais outra coisa, você não quer parar mais. Então você hoje está aqui ganhando, por exemplo, sei lá, um salário mínimo, né? E você quer uma meta de R$ 3.000, por exemplo, por mês, e você consegue chegar nessa meta, você não para mais. Você vira e fala assim, cara, será que eu consigo, em vez de 3, ganhar 6? E você tenta e 6 meses depois, ao invés de você ganhar 3, você está ganhando 6.000. Aí você, cara, isso dá certo. E se eu tentar ganhar 10, será que eu consigo ganhar 10? Aí você tenta 6 meses depois está ganhando 10. E você, é um jogo que você não quer mais parar. Ah, mas eu sou disciplinado, André. Ah, André, mas eu sou uma pessoa humilde. Ah, André, mas eu quero parar aqui. Não tem problema. O importante é que você saiu de onde você está e foi para um outro patamar, foi para um outro nível, né? Se você quer continuar crescendo, legal. Você não quer continuar crescendo? Legal também. De qualquer forma, você está certo. Cada um tem a vida que merece, cada um tem aquilo que quer. Gente, eu não estou criticando hipótese alguma se uma pessoa não tem ambição de querer, de ir para frente ou tal. O que eu estou fazendo, investindo o meu tempo aqui com você nesse vídeo, dando essa instrução para você, é explicando para você por que 99% das pessoas são pobres, não tem resultado, tem dificuldade na vida, porque elas não têm compromisso. Elas não têm comprometimento. Que isso, André? Até me chamando de responsável? Eu acordo todo dia, 3 horas da manhã, 4 horas da manhã, pego o ônibus lotado, sofro pra caramba pra chegar, como é que eu não tenho compromisso? Você não tem. Porque se você tivesse compromisso, você mesmo cansado, como eu já fiz muitas vezes, saindo de madrugada, inclusive, para trabalhar, chegava à tarde da noite, pegava um livro e estudava. Ia correr atrás de conhecimento, tirava as minhas dúvidas, tentava aplicar aquele conhecimento, porque eu queria sair daquela realidade. Eu queria sair do lugar que eu morava. Eu queria deixar de pegar o ônibus que eu pegava. Um dia eu conto a minha história para vocês, vocês vão entender o que eu estou falando. Mas porque eu estava comprometido com o meu sucesso. Eu estava comprometido em sair daquela realidade. Eu tinha um alvo para chegar. Eu queria chegar em algum lugar. Eu desenhei um plano para chegar nesse lugar. E sabe o que aconteceu? Depois que eu li esse livro aqui, eu tracei o meu plano de independência financeira. Olha o título do livro, Independência Financeira. Em outras palavras, aposentadoria, tá? Que independência financeira é você não precisar mais trabalhar, ou seja, retirement, retirada, é aposentadoria. Então, meu plano de aposentadoria era, aos 48 anos, eu não quero mais precisar de trabalhar. Depois que eu trabalhei, que eu cresci em empresas, que eu comprei, né, imóveis, que eu investi em imóveis, que eu comprei empresas, vendi empresas, fiz vários negócios com empresas, fundei empresas, vendi as empresas que eu fundei, comprei empresa, levantei, depois eu vendi de novo aquelas empresas. Ou seja, depois dessa trajetória toda, em praticamente 15 anos eu fiz isso aí, né? No total eu levei 22 anos, mas praticamente em 15 anos foi só trabalhando em empresas, trabalhando com empresas. Eu acumulei um capital bem interessante que eu falei, bom, agora eu quero descansar, não quero mais fazer isso. Aliás, eu quero descansar full time. Então eu comprei uma casa bem bacana para mim, comprei uns carros que eu queria ter, motos que eu queria ter, comecei a fazer as viagens que eu queria fazer e parei de vez. Parei, falei, cara, não quero mais, estou satisfeito com minhas rendas, com meus dividendos. Depois eu comecei, olhei para o mercado da internet, lá em 2016, 2017, comecei a olhar para o mercado da internet, comecei a ver algumas coisas bem interessantes, né? Não, perdão, não foi não, 2016, 2017 foi quando eu comecei a colocar meus primeiros produtos. Eu comecei no mercado da internet, na verdade, foi em 2009. Em 2009 eu comecei a fazer as primeiras coisas na internet.
2016 eu já estava começando a ter alguns resultados já. E aí eu vi que a internet tinha uma escala que era uma coisa anormal, era uma coisa absurda, né? E aí em 2020, né, 2018 para 2020, eu realmente potencializei, larguei tudo, vendi, me aposentei, fiquei tranquilo e comecei a ficar só na internet. Porque eu fazia o que eu queria, na hora que eu queria, do jeito que eu queria. Ah, André, mas você começou na internet porque você já tinha dinheiro. Não, eu comecei do zero. Não tirei nada do meu bolso para começar meu projeto na internet. Eu estava tranquilo, tinha minha aposentadoria, estava de boa e falei, cara, eu vou fazer isso aqui, eu quero chegar em tal ponto, eu quero fazer tal coisa, eu quero vender tais produtos, eu quero entender como é que isso aqui funciona. Percebe que se você não estiver comprometido com o teu resultado, você nunca vai chegar aonde você desejaria ou aonde talvez você precisaria chegar? Então presta atenção numa coisa, para você se realizar, para você chegar a ter o que você quer ter, ou seja, no seu destino, você precisa de quê? Traçar uma rota. Você consegue chegar no Rio de Janeiro, por exemplo, se você não colocar as coordenadas no GPS? Você está em Minas Gerais, quer ir para o Rio de Janeiro. Se você não tiver um guia para fazer aquilo, você nunca fez aquela viagem, não sabe como é que faz ela de cabeça, por exemplo, se não tiver um roteiro, um guia, você raramente, com muita dificuldade, você talvez chegue no Rio de Janeiro. Agora, com guia, com GPS, ainda mais com a tecnologia que nós temos hoje, você sabe até o horário. Se eu sair daqui tal horas do meu ponto, eu vou chegar no Rio de Janeiro tal horas, que é o destino que eu quero chegar. Então, você precisa ter esse mapa, esse roteiro. André, tá, vamos resumir esse vídeo aqui. Para mim, estar comprometido com o meu sucesso, qual a primeira coisa que eu preciso fazer? A primeira coisa que você precisa fazer, número 1, fazer um diagnóstico. Onde eu estou? Quem sou eu? O que eu conheço? O que eu tenho de conhecimentos e habilidades hoje? Quais são os meus resultados hoje? Ou seja, onde eu moro, quanto eu ganho, o que eu faço? Primeira coisa é isso, olhar para você, sondar você. Número 2, tá? Segunda coisa que você precisa fazer, olhar para onde você quer chegar, estado desejado, estado atual, estado desejado. Aonde eu quero chegar? Quanto seria legal eu ganhar por mês? Onde seria legal eu estar morando? Qual carro seria interessante eu estar dirigindo? E começa a viajar mesmo, a elucidar mesmo. Poxa, se eu morasse no bairro X, eu ficaria mais feliz. Se eu tivesse num apartamento tal, numa casa assim, seria legal para mim. Se eu tivesse pelo menos um carro tal, seria interessante. Se eu tivesse uma renda por mês de X, sem dívida nenhuma, seria legal também. E começa a traçar, começa a fazer. Aqui você está criando, construindo a sua realidade, na sua mente, no papel, mas você está construindo ela. E agora que você sabe onde você está, passo 1, passo 2, você sabe onde você vai chegar? Passo 3, você vai traçar um plano. Você vai fazer uma linha de onde você está até onde você quer chegar. E nessa linha, você vai falar quais são os conhecimentos, habilidades e ações necessárias, essas 3 coisas, conhecimentos, habilidades e ações necessárias para eu chegar aqui. O que eu posso fazer para chegar aqui? E aí, meu querido, pesquisa. Olha para o mercado, principalmente para a internet. Olha para a internet. Olha para os recursos que tem lá. Procura alguém para você seguir, um mentor, alguma pessoa que possa te orientar. Né? E essa pessoa vai mostrar para você algumas opções bem interessantes. O que dá para fazer na internet, o que existe na internet, quais são as rendas que dá para me criar, onde eu consigo investir, o que eu consigo fazer. E aí você vai ter uma ideia de quanto tempo a distância daqui, onde você está, a realidade, até onde você quer chegar. A distância é o tempo. Quanto tempo vai levar para me chegar aqui? Se eu fizer esse plano e executar esse plano. Tá? E aí, depois desses 3 passos, vem um 4º passo, que é o quê? O 4º passo é você se comprometer. Agora sim, vou amarrar o meu burro, vou colocar uma aliança nessa linha, no caminho, e vou estar comprometido para mim sair daqui e chegar aqui onde eu quero chegar. Percebe? Isso vai fazer com que você mude a sua realidade. Então, pessoal, as pessoas reclamam muito, só para finalizar aqui esse vídeo, não tem oportunidade, não tem oportunidade, não tem oportunidade. Oportunidades, pessoal, existem de 2 formas. As oportunidades que surgem e as oportunidades que você cria. Se você não tem a oportunidade, não surgiu, crie a oportunidade. Você tem o poder de fazer isso, mas você não sabe. Então, a partir do momento que você entender, né, que você tem o poder de criar oportunidades, comece a construir oportunidades. E tem oportunidades que surgem, que aparecem. Tem oportunidades que vêm para você
E você, se você perder, se você fizer corpo mole diante das oportunidades que aparecem, ah, mas vai aparecer outra, pode aparecer outras, Deus é bom, o sol nasce todos os dias, toda manhã vem uma coisa nova, tem algo novo que vai chegar para a tua vida. A pergunta é, o que você está fazendo com o que está chegando na sua vida? O que você está fazendo, principalmente, com a vida que Deus te deu? Quais são os progressos, quais são as conquistas? Como você passou por essa vida? Nunca é tarde demais para você fazer essa reflexão. Você pode se arrepender de não ter feito isso antes. Poxa, eu não precisava ter passado pela minha vida do jeito que eu passei. Poxa, eu não precisava... Hoje, se eu tivesse ouvido isso, ou saber disso, quando eu tinha 20 anos, quando eu tinha 18 anos, hoje a minha realidade seria diferente. Com certeza seria. Mas se você ficar nessa lamentação, o resto da sua vida vai ser assim. Então você tem que mudar, tá? Depois você lê a história do KFC, tá? Kentucky Fried Chicken, né? Então você vai ver lá a história de um senhorzinho de mais de 60 anos de idade que teve muitos fracassos na vida dele, tá? E depois dos 60 anos ele fundou uma das maiores redes de franquia do mundo, que trabalha com frango frito, vende frango frito. Uma das maiores redes do mundo, rede de sucesso, tá? Se você quiser encurtar a história, procura o filme Fome de Poder, o título em português, né? Fome de Poder, né? The Founder, que é o título original em inglês. Vai falar sobre a história do McDonald's, do fundador Ray Kroc, como é que ele fundou o McDonald's. Um homem de sexagenário, né? Que 60 anos, na casa dos 60, que vendia milkshake de porta em porta nas lanchonetes, tomava portada na cara e tudo mais, até que um dia ele se deparou com uma ideia, com uma coisa que ele não conseguia dormir pensando naquilo, né? Cara, esse negócio é revolucionário. Essa é a ideia de fast food, é uma coisa maravilhosa, é uma coisa revolucionária, isso vai impactar o mundo. E ele não desistiu do sonho dele. Ele passou por muitas dificuldades até que ele conseguiu criar a maior rede de franquias de fast food do mundo hoje, conhecida como McDonald's. Assista esse filme, que ele vai inspirar, além de inspirar você, ele vai trazer uma mensagem muito importante para você, que é a mensagem daqui: comprometimento. Nunca é tarde demais para você poder realizar os seus sonhos. Não adie mais seus sonhos. Se comprometa, ok? Beijo no coração, até o nosso próximo vídeo.